Se tiver amor, vai dar certo. Só que aí, tá mastigando? Se tiver biscoito, vai comer. Eu tava falando pra ela aqui, o meu bem, não traz biscoito pra cá, não. Se você quer saber o segredo pra você não cair em algumas coisas na sua casa, vou usar isso como ensinamento. Eu li um livro uma vez, que era o do Poder do Hábito. Começou a me morder, só de sentar aqui. Li o Poder do Hábito, li o da Dopamina, e todos eles falam algo interessante, mas isso foi especificamente o Poder do Hábito. Poder do Hábito não, Hábitos Atômicos. Muito bom, inclusive. Ele fala assim, ele estudou as pessoas que eram extremamente disciplinadas, e ele constatou que essas pessoas, não é que elas tinham algo a mais, elas montaram ambientes que faziam elas ser disciplinadas. Aí ele usou o exemplo da comida. Você quer um segredo pra você comer sempre bem? Só tenha comida boa na sua casa. Tipo assim, igual a Vanessa falou aqui. Ela falou, não, mas eu comprei pra ter, às vezes pra uma visita. Eu falei pra ela, se tiver biscoito em casa, nós vamos comer. É fato. Vai chegar uma hora que ela vai atender uma ligação e vai ficar estressada, alguém vai ligar pedindo aconselhamento, vai ficar sobrecarregada, a gente estressa, e aí eu passo do lado do biscoito. Não tem força de vontade que resista a isso. Então, o segredo pra ser uma pessoa que vive com uma boa dieta é só ter coisas de uma boa dieta dentro da sua casa. Então, você tenha fruta, você tenha coisas saudáveis, porque isso vai te manter. Se você tiver chocolate, se você tiver essas coisas, você inevitavelmente vai comer. Mas oprimida. não, mas é porque eu vou usar isso pra ensinar outra coisa. Não tenha perto de você coisas que vão te levar pra problemas. Não vem com essa de, não, agora eu sou convertido, eu vou resistir. Eu vou resistir a alguns problemas. Eu vou resistir. Eu bebia muito álcool. Só que eu vou continuar vindo aqui pros meus amigos, aonde tem muito álcool, mas eu agora não vou beber. Eles continuam bebendo, mas eu sou convertido, não bebo mais. E você continua no mesmo ambiente. Meu irmão, um dia vai ter uma determinada pressão, vai ter uma determinada reação e você vai tomar de novo. Já chegou quantas vezes pra nós aqui, quantas vezes, a Vanessa sabe, que a pessoa arrumou uma segunda vida, e essa segunda vida é dentro de uma mesma academia, dentro de um mesmo trabalho, dentro da mesma escola. E a pessoa fala, não, agora eu consertei minha vida, fui no Legendários, fui na igreja e me converti. Mas eu vou continuar aqui no mesmo trabalho, porque eu preciso. Meu irmão, é igual ter biscoito em casa. Uma hora você vai ceder, você vai ser sempre tentado. Então o segredo de tentação não é resisti-la. O segredo de tentação é não ter. Fugir dela. É fugir. Mas e aí, fica uma pergunta. Todo mundo fala que o ambiente de médico é terrível. Aí a pessoa que se converte, ela tem que automaticamente, e teve problemas nessa área, deixar de ser médico? Se dentro do ambiente de trabalho dela, ela teve problemas, ou a pessoa que teve problema com ela sai ou ela sai. Não tem como ficar. Pessoa específica. Mas o ambiente de trabalho não quer dizer que não precisa mudar de carreira por causa disso. Não necessariamente carreira, mas você vai ter que mudar de ambiente. Isso é fato. Não tem como funcionar. Talvez para um outro lugar, com a outra equipe. Vocês vão ter que tomar algumas decisões, gente, que são pesadas. Entenda, priorizar a sua família vai te custar caro. Me custou caro. Tem chegado muito pra nós em relação a mulheres, falando assim, o ambiente que o meu esposo trabalha é muito ruim. Ele é policial, ou ele é médico, ou ele é bombeiro. E aí as pessoas sempre chegam assim, é porque esse meio deles é muito ruim. E aí fica aquela coisa, eu achava que o meio de corretor era um meio perdido, que não tinha jeito de ser reparado. Até você ver. Porque foi o nosso problema. Eu falo, não, aqueles meeting é Sodoma e Gomorra purinho. Todo mundo se apoia e fazer merda mesmo. Então, os ambientes são todos podres. Porque a gente conhece casos, a gente conhece empresas de Goiânia, várias imobiliárias e vários com os problemas se repetindo iguais. Aí eu falei, não, é um caso perdido, não sejam corretores. Mas não tem a ver com o meio. Aí tem a ver com as pessoas. O que aconteceu? Vou te dar um exemplo. Um exemplo muito próximo da gente. Tem uma das unidades da My Broker, especificamente a imobiliária que eu trabalhava, que é de 2 amigos meus, o André e o primo. O André, assim que eu voltei de Legendários, na sequência, assim, ó, na rabeirinha do que eu voltei, eu levei ele no Legendários. Levei ele e outros sócios. O André entendeu. Ele falou, o quê? Aqui dentro da minha loja, o baile é diferente. Aqui dentro da minha loja, as festas não são mais festas. Vai ter louvor e pregação. Aqui dentro da minha loja, meu sócio precisa ir no Legendários. Meu sócio precisa crer em Cristo. Festas regadas à bebida alcoólica, não tem mais. Não tem. Aí, o que aconteceu? E foi um processinho. E foi difícil pra ele. Eu tive que estar junto ali em oração, falava com ele, falava com o Thiago, e ele foi precisando de apoio, ele envolveu muito na célula, envolveu com a liderança da igreja. Então, você vê como o corpo da igreja é importante. E o André, ele não tinha experiência com Deus, tá? Ele se converteu lá no Legendário. Eu acho bonitinho demais ele aprendendo a orar. Andrezão, se você estiver assistindo, eu gostava demais de ouvir suas orações, mano. Era muito bonitinho. Eu emocionava. E aí, passou um pouquinho, ele levou
levou o primo, que é o sócio dele dentro da agência. Primo legendário, crente. Então, ele mudou completamente o ambiente. Por que que ele conseguiu fazer isso? Porque ele era a fonte, ele era a cabeça. O pai determina o ambiente da casa. Isso. Isso vale na sua família, isso vale no ambiente profissional que você tem liderança. Você tem um controle de quem você aprova de novos funcionários, você tem um controle de festas, você tem um controle de eventos, você tem um controle do dia a dia da sua empresa. Se a sua empresa está o caos e você é Ló no meio de Sodoma e não está conseguindo salgar aquele lugar, tem algo errado com a sua liderança, com a sua influência. Talvez você não está sendo tão preto no branco, entendeu? Talvez você está muito cinza, você está permitindo muito e está tendo uma paternidade frouxa naquele ambiente. E aí foi interessante, porque ele assumiu isso, então ali tem um ambiente diferente. Tem um ambiente diferente. E assim, se não gostar de coisa de crente, não vai gostar de ficar lá. Então foi uma escolha que ele fez. E não, usei só isso como exemplo, mas tem várias outras imobiliárias que eu vejo que existe vida de Deus. Começa no dia com culto e termina com culto. E você vê que tem célula lá dentro. E não é da boca pra fora, é com realidade. Porque existem lugares que tem, fala que tem Deus e não tem, não. Então a realidade, o testemunho, a vida transparente da liderança influencia tudo. E assim, você será galardoado ou julgado pelos filhos seus. Você tem uma responsabilidade, aquelas pessoas te foi dada. É um ambiente de trabalho, mas você saiba, você tem um galardão por levar essas pessoas a viver uma vida melhor. No mundo, você vai receber aplausos porque sua equipe prosperou. Também de Deus, se você Amém. conseguiu fazer com que mais pessoas vivessem uma vida digna, decente de ser contada e aproximou eles de Cristo, há um galardão nisso. Amém, eu creio. E ao mesmo tempo, se a sua equipe, o seu ambiente de trabalho, você é o pai, você está sendo negligente, relapso, Você vai ser deixando o cobrado. pecado rolar solto sem nenhuma posição, você está sendo conivente com muitas vidas se perdendo. E você vai ser cobrado disso. O que é muito, muito triste e muito comum. Os problemas das pessoas ao seu redor não são problemas deles, são problemas seus. Se você tem o braço a alcançar, o problema também é seu. Eu lembro um comentário que chega muito pra gente quando a gente vai falar, especialmente dos legendários. A gente tá sendo muito atacado, né? A gente é atacado por ser cristão e também é atacado por ser legendário, né? E aí vem as pessoas falam assim, mas eu não precisei disso, na minha casa é assim, assim, assado. Aí vem mulheres falar assim, meu marido não precisa de ir pra uma montanha pra isso, 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 isso. Aí eu pergunto, mas e todos os outros que estão à volta dele que precisam? E todos os outros irmãos e amigos que estão com a vida toda fodida? Realmente é assim, Não é o que importante importa a é vida a dos sua que tá outros. boa, que se lasque o resto? Como é que funciona isso dentro do coração dessa pessoa? Talvez seja um desses, você que tá me assistindo. Teve gente que eu já chamei pro Legendários, eu falei assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que sua vida é uma vida padrão, eu conheço a sua realidade, conheço o seu testemunho, e é justamente por isso que eu preciso de você lá, pra você ajudar outros homens. Você vai ser melhorado também, porque qualquer pessoa que tem um mínimo de humildade, ela sabe que ela sempre pode melhorar e sempre pode aprender. Mas, muitas vezes, pessoas igual, por exemplo, o pastor Naor, é uma bênção, homem de Deus demais, passou por todo o processo dos Legendários. Humilde, se humilhou. Por quê? Porque tá ali pra servir outros homens. Não fez motim, não empinou carroça. Não, e foi bênção, eu acompanhei, foi louvando do começo ao fim, foi massa, viu? Parabéns, o pastor Naor foi realmente um exemplo. As fotos dele é só sorrindo. Não, foi bênção mesmo. Líder, realidade mesmo no espírito. E aí, por que nós estamos falando isso pra vocês? Nem era o tema do vídeo, mas é importante saber disso aqui. Não dê oportunidade pra coisas ruins. Se você sempre ficava tentado, quando você entra no banheiro com o celular e você tinha problema com pornografia, você vai parar de entrar com o celular dentro do banheiro. Se toda vez que você acessava determinado site, acessava determinado jogo, gerava um gatilho que te levava para uma pornografia, você não vai acessar mais aquilo. Você vai fugir daquilo. Lembre-se, o disciplinado é aquele que monta um ambiente favorável. Eu lembro do livro, o cara falava assim, ele deixava a roupinha de treino separadinha, ele deixava os despertadores, mais de um sobressalente para não ter problema de você desligar enquanto você tá dormindo, deixava longe. Ele montava o cenário todinho para fazer ele ir pra academia e treinar. Ele tirava todos os alimentos problemáticos que ele sabia que ele não podia comer, nem na hora de lazer, então ele não deixava nada acessível. E aí o povo falava assim, cara, você é extremamente disciplinado. Aí ele falou, não, eu só montei um ambiente que eu não caio facilmente. Olha só que interessante. Então assim, faça isso dentro da sua vida. Deixe bíblias espalhadas pelos lugares, deixe livros espalhados nos lugares, deixa uma bíblia do lado da sua privada lá, em vez de você levar com o celular, em vez de você entrar com o celular lá dentro. Comece a montar um ambiente que seja favorável para te levar para o objetivo que você quer. Você vai ver que você não vai precisar de fazer tanto esforço quanto você imagina. Não se trata de força de vontade. Essas pessoas entenderam que é melhor montar um ambiente saudável, inclusive dentro do seu trabalho. Monte um ambiente saudável. Se precisar
saia desse lugar e monte em outro lugar um ambiente saudável para você. A sua família, a sua vida vale mais do que uma carreira, vale mais do que um emprego, vale mais do que uma empresa. Entenda isso. Só que o tema do vídeo não era esse. O tema do vídeo era sobre amor. O meu tema era esse. Não, mas é porque assim, eu entrei com um, né? Você viu que eu comecei falando? Se não tiver amor, não vai dar certo. E aí aqui eu quero ler um versículo que tá lá em 1 Coríntios 13. Quando a gente fala que um casamento ele só dá certo se tiver amor, algumas pessoas, na verdade, talvez a maioria, vai pensar assim, tem que ter aquele sentimento. Você errou. Eu vou te falar o que é amor. A descrição tá aqui. O amor nunca desiste. Você desistiu? Então você já não tá amando. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. Quantas vezes dentro da sua casa você se preocupou mais com a sua vontade, com a sua felicidade, com a sua carreira, com seus negócios, com a sua vida, do que com a vida da sua esposa ou do seu esposo? Mulheres, quantas de vocês têm preocupado mais com a sua própria felicidade, com a sua própria carreira, com o seu próprio reconhecimento do que com o do seu esposo? Se você tem colocado você como prioridade, o que os psicólogos vão falar, infelizmente os psicólogos hoje vão dizer que você tem que ser a sua prioridade. A Bíblia não diz isso. Os psicólogos vão dizer, busque a sua felicidade. Se você não está feliz, vamos dar um jeito, você vai ter que... Talvez você vai ter que sair, porque amar é deixar ir. Nossa. Essa frase é do Satanás. Amor é deixar ir. Foi uma carta que eu recebi de uma psicóloga solteirona de 40 e É porque tantos eles anos, trocam a feminista. palavra. Eles trocam a palavra. Ele fala deixar ir, mas o que você tá querendo dizer é desistir. Aqui, eu tinha que ter. É o primeiro. Na época eu só chorava, mas na época eu devia ter imprimido. Aqui, O amor ó. nunca desiste. O amor é não deixar ir. O amor não quer o que não tem. Ou seja, não fica desejando coisa. Não fica... O amor não fica o tempo inteiro só desejando coisas pra si. O amor não é snob. Não tem mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Marido, você que se impõe sobre a sua esposa. Marido, você que acha que você é o cabeça. Você é o cabeçudo. Você que é o cabeça e você tem que oprimir a sua esposa porque ela é submissa. Porque tem crente que infelizmente vive dessa forma. Você foi ensinado a ser macho. Você não foi ensinado a ser homem. O homem, segundo a palavra, o homem que nós ensinamos, por exemplo, lá no Legendários, o homem que a Bíblia ensina, é o homem que se submete. É o homem que ele é forte, ele é ativo, mas ele se submete em respeito, em amor. As nossas referências é Jesus. É o homem que dá a vida pela esposa. E dar a vida, aí você pode incluir um monte de coisa. Dar a vida é buscar o prazer dela em primeiro lugar antes do seu. É buscar a vontade dela em primeiro lugar antes do seu. Então você pode incluir um monte de coisa em dar a vida. Não é simplesmente pular na frente de uma bala. Porque isso provavelmente não vai acontecer com a maioria esmagadora das pessoas. Então fica fácil falar que eu daria a vida pela minha esposa. Se você pensa que é pular na frente de um trem. Talvez seja mas dar a vida é muito... Dar a vida às vezes é isso. Você entende? Então é muito mais sutil. Não age na base do eu primeiro. Essa versão é muito boa. Não age na base do eu primeiro. Isso se revela até na comida. Você vê como funciona o egoísmo? Você lembra o tanto que eu tinha dificuldade? De dividir comida? De dividir, de entregar as coisas primeiro. E isso era um teste pra mim. Olha que coisinha besta, comida. Tinha dificuldade, às vezes, não só com a Vanessa, mas dos meninos. Aí começa a revelar algumas coisas. Vinha pegar na minha comida, eu falo, não, é minha. Ficava pé da vida. Talvez você tá me ouvindo, você se identificou, homem, porque isso é comum dos homens. Mas só que, olha só, isso é tão básico, mas você tá colocando eu primeiro. Você tá buscando o eu primeiro. O amor não perde as estribeiras. Muito bom. Não perde as estribeiras. O que não perder as estribeiras? É não chutar o balde, meu irmão. Você não fica louco, você não dá piti, você não dá esquete, você não dá escândalo. Mulher, não dá escândalo. Homem, não dá escândalo. Gritar, tacar coisa pra cima, quebrar as coisas. Não festeja quando os outros rastejam. Olha só. Marido, quantas vezes você discutiu com a sua esposa, ela foi lá, fez alguma coisa contra gosto, se ferrou e você vai e, no fundo, você ri. Falei? Amigo seu do trabalho, que talvez te perseguia. Só que ele se ferrou. Você vai pro canto e comemora.
Alguém que você não gosta, se ferrou, você vai lá e comemora. Isso é falta de amor. É porque o amor ainda não tá no seu coração. Não contabiliza os pecados dos outros. O que mais tem hoje é mulher contadora de pecado. Mulher, se você contabiliza os pecados do seu marido, homem, se você contabiliza os pecados da sua esposa, isso não é amor. Porque, deixa eu te falar uma coisa, Deus não contabiliza o seu pecado. Por que você vai contabilizar o dos outros? Irmão, você que é teólogo, você que é profeta, você que é da igreja tal, você que se julga santo e contabiliza o meu pecado, contabiliza o pecado dos irmãos, contabiliza o pecado dos irmãos que estão dando escândalo aí, você está indo contra o amor. O verdadeiro amor diante desses escândalos é não olhar. Não olhar a vergonha alheia, porque vai haver o tempo de luz sobre cada um. E aí, nesse tempo, a pessoa se arrepende e aquilo vira uma marca de vergonha na vida dela. Então, não seja você testemunho da vergonha deles. Muitas vezes eu falo pro Ricardo, a melhor coisa que você faz diante dessa situação é não olhar, porque essa pessoa tá perdida agora. E aí, redes sociais é o primeiro lugar que a pessoa esquece que tá todo mundo vendo, parece. Ou que tá todo mundo entendendo a intenção de cada coisa. Não, mas é porque ela fica desesperada, né? A Vanessa está se referindo a pessoas, por exemplo, que às vezes separa. Você vê no Instagram da pessoa, muda. De repente, ela veste um cardápio. Ela fica o dia inteiro fazendo caras, bocas, poses, mostrando determinadas partes do corpo, mostrando determinados olhares e sorrisos. Por quê? Como se dissesse... Oh, eu tô aqui, tô desesperada, eu tô nas pistas, me manda um oi, me manda uma curtidinha, me manda um foguinho, me pega. Infelizmente é assim. Você já viu? O povo fala que o melhor pré-treino que existe é terminar um relacionamento? É uma brincadeira com fundo de verdade. Deixa eu pôr arrumado e que beleza. Mas só que a pessoa que vão passar vergonha depois. Vão olhar para aquelas fotos. Hoje eu olho eu tive que apagar muitas coisas das minhas redes sociais antigas, porque me dava vergonha. Coisas normais. Só que eu olhava a imagem e eu falava, gente, que merda que eu fiz. Olha o jeito que eu me comportava. Olha a minha cara, olha o meu jeito. Então, assim, é desconfortável. Então você ignore a vergonha do seu irmão. Ignore a vergonha do seu irmão. E se ele está ao alcance do seu braço, se alguém do seu discipulado, alguém que caminha com você... Exorta em amor, nunca acusando. Chama, ora com ele. Não acusa, não aponta o dedo. Traz pra junto, traz pra perto. Mas se a pessoa insistir em permanecer, não afaste, deixa ela voltar pela luz de Deus. E não fique vigiando todos os erros que ela tá cometendo, porque você não tá ajudando ela quando você tá vendo toda a exposição que ela tá se causando. Isso também serve para pregadores maluquinhos que estão passando por algum momento ruim e estão falando tudo na internet. Eles vão ter vergonha depois do que fizeram. Artistas que estão num processo muito complicado. Todo mundo tem seus momentos de fragilidade. E aí, muitas vezes, a mídia cai em cima e replica. E aí, assim, a pessoa vai se arrepender um dia. Olha, ele tolera qualquer coisa. É pesado, você tá vendo que amar é difícil? Amar não é só felicidadezinha? Essa lista, você já tá terminando? Essa lista é impossível. Aí depois eu vou explicar pra vocês. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha pra trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Olha só. Aqui ele conclui a lista do que é o amor. Só que aí a palavra, ela explica a própria palavra. E você vai ver que, além de falar que Deus te ama, e que Deus amou o mundo, e que Jesus nos amou, e que nós nos amamos uns aos outros, existe um momento da palavra que ela diz que Deus é amor. Até mesmo nessas frases, o amor é colocado de uma forma que você já desconfia que ele não é um sentimento. É uma pessoa. Ele é uma pessoa. O amor, quer ver? É, tipo assim, é uma pessoa, tipo assim, o amor ele não desiste. Se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Jesus nunca desiste. É Jesus. Jesus se preocupa mais com os outros do que com ele mesmo.
Substitui amor aqui por Jesus, você vai entender que é isso. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Ou seja, meu irmão, a única forma de você cumprir esses requisitos, a única forma de você viver um casamento abençoado plenamente é sendo cheio do amor. Vivendo Jesus. Então, traga Jesus para o seu relacionamento. Jesus, ele não é alguém que te ensina caminhos. Muitas pessoas... Eu ia falar, o verdadeiro amor não existe no ser humano. Você não vive um relacionamento de pecado e aquilo lá é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não existe no ser humano. O ser humano não tem verdadeiro amor. Ele só recebe o verdadeiro amor. E aí ele transmite quando ele recebe de Jesus. Amém. Não existe verdadeiro amor no ser humano. Olha só. O nenenzinho nasce e ele não tem um verdadeiro amor. O neném nasce, ele é o ser mais egoísta do mundo. E ele só tem sentimentos de dependência pela mãe. E é forte, é verdadeiro, é profundo? É, mas não é o verdadeiro amor. Ele é lindo, sorridente. Toma alguma coisa dele pra você ver. Se ele tiver dente, meu irmão, você já vai experimentar a natureza humana na sua perna, na sua pele. Então, o verdadeiro amor, ele vem de Jesus e só existe em Jesus. O verdadeiro amor, ele está em Deus. E por que eu estava dizendo para você que Cristo não vem ensinar coisas, apesar de que ele ensina? Essa não é a missão de Jesus. A missão primária de Cristo foi o quê? Morrer na cruz por nós. Além disso, ele fala ali, perto da morte, vocês vão precisar de beber do meu sangue e vocês vão precisar de comer de mim. Ou seja, a vida cristã é sobre comida e bebida, no sentido espiritual. Quanto mais você come de Jesus, quanto mais você bebe do sangue, mais você se parece com ele. Quanto mais eu me alimento do amor, mais eu pareço com o amor. Quanto mais eu experimento da cruz, mais eu transmito a cruz. Então, meu irmão, o segredo para qualquer relacionamento é esse. Eu posso dar um curso para vocês, eu posso fazer um monte de coisa com muitas técnicas, elas terão uma mínima utilidade. Não estou dizendo que elas vão ser inúteis. Só que se não tiver o amor, nada adianta. Ou seja, se não tiver Jesus no meio do negócio, não adianta. Ele é a terceira dobra do cordão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, meu irmão, insira Cristo na sua vida, no seu casamento. Ah, mas eu não creio nisso. Então creia. É uma inserção diária. Lógico, você come todo dia. Ele não tá lá para você o tempo todo. Você vai come de Deus hoje. Amanhã você acorda desmotivado, com conta para pagar, coisas atrasadas. Você tá desesperado. Você vai transmitir o que você tá sentindo pro outro. Você vai transmitir raiva, ansiedade, medo, cobrança, porque você tá sentindo isso. O ser humano, ele é muito mais um espelho do que um criador de alguma coisa. Então, ou ele espelha Jesus, o amor que ele recebe de Jesus ele espelha, ou ele espelha a carne, que é o amor de homem, que é falho, é cobrador, desiste e tudo mais. Ele é bem pontual. Gente, eu tenho que ir agora que os meninos têm uma aula com meu irmão, Jonas, personal, vai cuidar dos meus neném. Arthur e Anne, vestindo roupa urgente. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe muito. Falou. Nossa, ele é super pontual. Ah, corre!